o país cairia inevitavelmente num pântano político que minaria as relações de confiança entre governantes e governados. Entendo que é meu dever, perante Portugal e perante os portugueses, evitar esse pântano político. Isto foi no longínquo ano de 2001, em que um primeiro-ministro chamado António Guterres se demitiu para o país não cair no pântano. Quase 25 anos depois, não caímos num pântano, fomos caindo em vários, mas para já o pântano a que estávamos habituados evoluiu para o lamaçal. A minha responsabilidade é evitar que Portugal seja um país envolto em lama. Pois Montenegro está na lama, arrastou o PSD e o seu governo para a lama e agora quer atirar o país para a lama. Não foi mais ninguém, a não ser ele próprio, a criar o problema e a crise política em que estamos hoje. Com o discurso enlameado e o previsível chumbo da moção de confiança apresentada pelo governo, o país segue para umas eleições que serão, sobretudo, um plebiscito ao caráter e à idoneidade do primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos podia ter seguido outro caminho, que era o que Mário Soares queria fazer a Sá Carneiro quando, em 1980, havia dúvidas sobre se um banco tinha perdoado umas dívidas de milhares de contos ao então primeiro-ministro da AD. Soares queria fazer uma comissão de inquérito e depois apresentar uma moção de censura se o resultado fosse negativo para Sá Carneiro. Mas a comissão de inquérito proposta por Soares não passou por apenas um voto. Problema. Para Pedro Nuno Santos seguir uma estratégia como a de Soares, seria preciso não chumbar a moção de confiança de Montenegro. Agora, se o governo quer eleições, eleições terá. A partir deste momento, a questão de quem foi o responsável pela instabilidade consistirá na guerra de percepções a que vamos assistir na campanha que aí vem. Olá, olá, Political Junkies. A Comissão Política abre aqui mais uma reunião ordinária. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, dia 10 de março. Mas hoje, quando a Comissão Política vai para o ar, deve cair mais um governo. Temos connosco hoje o João Pedro Henriques, jornalista de política do Expresso. Olá, João Pedro. Viva! E os nossos comissários residentes, a Eunice Lourenço, editora política do Expresso e nossa gargalhada preferida. Olá, olá. E deixa-me dizer que isto nada como mantermos sessões ordinárias para haver algum funcionamento regular das instituições. David Diniz, diretor adjunto, camarada comissário desta longa jornada, que luta pela manutenção da regularidade do funcionamento institucional desta Comissão Política. E de um bocadinho de paz de espírito, coisa que está bastante difícil nestes tempos. É verdade, nem paz nem espírito. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. E aqui estamos, mais um drama, mais uma viagem. Antes de mais, uma pergunta para todos, mas começo pelo João Pedro Henriques, na sequência da introdução que eu fiz agora. Tu achas que o Pedro Nuno ganhava mais em deixar passar a moção de confiança, alegando que isto não é sobre o governo, é sobre o primeiro-ministro, depois fazer comissão de inquérito e só depois fazer uma moção de censura e aí sim, consoante esses resultados, deitar abaixo o governo? Acho que não tinha margem para isso. Primeiro, se o primeiro-ministro quisesse que o governo continuasse em funções, não apresentava a moção de confiança. Eu recordo que António Costa, por exemplo, governou em minoria, nomeadamente o segundo governo dele, onde a geringonça desapareceu, e várias vezes disse, e no meu entender com razão, que nunca apresentaria uma moção de confiança porque seria um ato provocatório face às oposições. E não o fez. Depois caiu por outras circunstâncias, chumbaram-lhe o orçamento, mas
Acho que é um ato provocatório. O PS viabilizou um Presidente da Assembleia da República, viabilizou o programa de governo, viabilizou um orçamento de Estado e inviabilizou 2 moções de censura. Acho que dificilmente, para ser muito franco, se podia pedir mais a Pedro Nuno Santos. Se Montenegro não quisesse provocar o Parlamento, não apresentaria moção de confiança e o Governo continuaria em funções. É mais ou menos indiferente, no meu ver, que o que esteja em causa é o Governo ou o Primeiro-Ministro. Estando em causa o Primeiro-Ministro, objetivamente está em causa o Governo todo, porque ele é o chefe do Governo. E não pode haver uma circunstância difícil em que esteja em causa o Governo todo. E depois convém reduzir isto a pensamentos que sejam simultaneamente densos, mas simples de perceber. Nós tivemos até há dias um primeiro-ministro avançado de um casino. Essa imagem é muito... Isto, para qualquer efeito, é péssimo. Pode o primeiro-ministro dizer que a empresa já era da mulher e que era dos filhos. Nós sabemos que Luís Montenegro é o principal ativo daquela empresa. Se não fosse ele, não teria contratos com o Casino Sol Verde. E embora eu acredite que, embora todos saibamos que o Sol Verde e o casino é um negócio perfeitamente legal, nós não podemos esquecer ao mesmo tempo todo o mal que vem dos negócios dos casinos, não é? Não há nada de bom associado àquilo. Há uma questão de exploração de vícios, ainda por cima um vício muito invisível, muito difícil de combater. Aquilo pode destruir famílias, aquilo tem associado um negócio de agiotagem, aquilo tem associado uma plataforma, os casinos são plataformas possíveis para a lavagem de capitais dos piores tráficos que existem ao cimo da terra. E, portanto, não só eu considero que um primeiro-ministro deve exercer em exclusividade de rendimentos o cargo, como acho... Bom, isso é da lei. É de lei. Ele pode ter, segundo percebi a lei, pode ter rendimentos de direitos autorais, coisas assim. E aulas, não sei. Mas não pode ter rendimentos de... Direitos autorais que venham de antes. Eu não sei se... Não me parece que Luís Montenegro se tenha alguma vez dedicado à criação literária, mas é um negócio péssimo ao qual um primeiro-ministro está associado. Então deixa-me passar a Eunice a mesma pergunta. Pedro Nuno Santos, com outra estratégia, podia ser politicamente mais eficaz? Eu tenho dúvidas, embora eu gostasse muito que amanhã houvesse uma reviravolta no fim da moção de confiança, aquilo dar mais uma volta. É melhor não, porque eu acabei de escrever um texto que se calhar não é capaz de não dar muito jeito. Pode haver uma reviravolta que é o governo retirar a moção de confiança. Não era... Mas pedia Pedro Nuno Santos, de facto, de chegar ao fim do debate e dizer: como o que eu quero é esclarecer isto tudo, abstenho-me e vamos para a comissão de inquérito. Porque isto estragava a própria estratégia do primeiro-ministro, que, como a Paula Varela e a Rita Diniz escreveram na edição do Expresso desta semana, quer de facto eleições, e há muito tempo que quer eleições e acha que pode sair beneficiado com eleições. E, portanto, se houvesse aqui uma reviravolta, Luís Montenegro tinha de arranjar outra forma qualquer de ir para eleições, porque aquilo que o governo assume, e assumem muitos ministros em ONU, é que não querem ficar a fritar em lume brando. Fritar, para quem nunca fritou nada, nunca se frita em lume brando. Isso é uma impossibilidade. Pode-se cozer prática. em lume brando, em agora banho-maria. Fritar tem que ser um lume vivinho. Mas pronto, tirando os pormenores culinários, se o governo não quer ficar a arder, a fritar ou a cozer em lume brando, é porque quer eleições de facto. E eu acho extraordinário que ambos os líderes dos dois maiores partidos, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, achem que podem ganhar as eleições. E certamente algum deles vai ganhar. Mas o resultado há de ser tão incerto
que eu não percebo esta ânsia do governo de ir a eleições, a não ser que haja aqui mais alguma coisa que nós não saibamos, seja incapacidade do primeiro-ministro de dar outro tipo de explicações, seja um cenário político ou económico que se está a degradar e do qual nós ainda não sabemos e que, portanto, seria muito pior para o governo ir a eleições daqui a um ano, que era aquilo que mais ou menos seria previsível, do que ir já, Com o quadro mesmo internacional, com, se calhar, não está mesmo com esta mancha em cima. David, esta jogada de Pedro Nuno Santos é mais uma jogada de casino, sorte e de azar. Deixa-me só interromper. Não há uma jogada do Pedro Nuno Santos, há uma jogada do Primeiro-Ministro que apresentou uma moção de confiança. Importas-te que eu faça a pergunta, como entenda, depois quando vieres moderar fazes tu. Está bem. Esta jogada de Pedro Nuno Santos de chumbar a moção de confiança e apresentar a CPI na mesma, sabendo que não vai passar, mas que vai fazer a mesma depois, ele não tinha mais a ganhar a desgastar o Primeiro-Ministro primeiro com a moção com a comissão de inquérito e depois ir a eleições? Ou não? Então, começando por responder, a única pessoa que faz uma jogada nisto é Luís Montenegro. Bem? Luís Montenegro. Olhado. Luís Montenegro Isto é uma pergunta, primeiro-ministro. não dei resposta, só fiz a pergunta. Luís Montenegro é primeiro-ministro. E quando entra em campo como primeiro-ministro, tem uma conversa com o árbitro e o árbitro diz-lhe: olha, se você fizer falta para cartão vermelho, eu dou-lhe cartão vermelho. E o primeiro-ministro, a meio do jogo, decide fazer a falta para cartão vermelho e sabe que vai ter o cartão vermelho. Isto não é discutível, não tem nenhuma margem para discussão. A outra pergunta, a alternativa possível, é: ok, mas o árbitro ganhava em deixar o jogo continuar, de certa forma, para perceber até que ponto é que este jogador ia ser consecutivamente mal comportado e ia continuar a fazer, a estragar o jogo. Mas repara, é possível. Mas ele está a fazer o que o governo quer ao mesmo tempo. Está a entregar de bandeja ao governo aquilo que o governo quer. Essa não é a questão. Isso já entregou. Eu percebo o ponto. Eu percebo o ponto do Vítor, e a pergunta é inteiramente legítima. Aliás, o Paulo Baldaia tem um artigo bastante interessante no site do Expresso na segunda-feira, onde descreve o que ele vê como uma estratégia que seria mais vantajosa para o Partido Socialista. E, portanto, agora vamos discutir a tática e não o princípio, porque do ponto de vista dos princípios, o líder do PS não tem outra coisa a fazer senão cumprir com a sua palavra. Ele disse isto, e aliás disse isto e deu de vantagem moções de censura ao governo que aprovou, isso logo e um na noite orçamento de Estado. Que faz esta segunda-feira um ano. Ele no cumprimento das regras que ele próprio determinou para si, e a ter algum poder para determinar as suas próprias regras, acho que Pedro Nuno Santos fez o que tinha que fazer, não tem discussão. Outra coisa é se seria mais vantajoso ou não, mas entramos aí numa segunda discussão, que é não do que deve fazer, mas do campo tático. E o que é que tem a ganhar? Sim, exato. Portanto, do ponto de vista utilitarista, Pedro Nuno Santos teria a ganhar. Eu tenho enormes dúvidas, e quando digo dúvidas, eu não tenho mesmo nenhuma certeza. Querendo com isto dizer o seguinte: é evidente que Pedro Nuno Santos tem no cenário A de fazer o que deve, no sentido que deve é aquilo, leia-se, aquilo que ele próprio disse que faria sempre, tem enormes incertezas pela frente. Sabemos que se ganhar, e não é certo que vença eleições legislativas, ele vai ter dificuldade imensa em governar. A única coisa que ele pode é pedir ao PSD que lhe entregue um orçamento como ele entregou ao próprio PSD. Um orçamento. Isso garante-lhe muito pouco tempo de vida, como é evidente, e não há uma maioria de esquerda. Enfim, também é bom dizer, não há uma maioria de direita. Porque há uma maioria de direita com o Chega, que o PSD até aqui recusou. Mas vamos lá e seguimos para o cenário B. Pedro Nuno Santos dá tempo ao governo, e dá tempo no sentido de viabiliza a moção de confiança e segue fazendo a comissão de inquérito que prometeu. Qual é o resultado disto? Não sabes que respostas dará ao Primeiro-Ministro, não sabes a que sequência é que tens, e nem sabes se o Primeiro-Ministro vai tornar transparente aquilo que é mais importante que torne transparente e que até este momento não tornou. Isso é mandatório. Que é a lista das suas incompatibilidades possíveis. Isso é mandatório numa comissão de inquérito. Não, é mandatório, como é mandatório não, para investigação judicial, era mandatório para a nenhuma... investigação do BES e tu sabes o que é que os envolvidos foram para lá dizer. Portanto, isso vale pouco. O ponto é, ele não sabe, e não sabe. O cenário B implica irmos para eleições
algures depois das eleições presidenciais do próximo ano, e tu vais ter um país paralisado à volta destas discussões, com o Primeiro-Ministro diminuído, durante em inquirição permanente, sem que o PS possa fazer mais nada que não destruir. Porque é o seu papel ali. E com todas as sextas-feiras o Expresso a acrescentar notícias e outros órgãos de comunicação social a acrescentarem notícias. A pergunta é, objetivamente, o PS ganha o quê com isto? Eu não sei, porque não faço a menor ideia se daqui a um ano tem mais condições de governar. Sei que, entretanto, passámos um ano única e exclusivamente centrados em procurar as respostas que o Primeiro-Ministro ainda não quis dar. Daí que eu regresso à casa de partida. Pedro Nuno Santos podia fazer outra coisa? Podia. Devia. Tenho as maiores dúvidas. Muito bem. João Pedro, Luís Montenegro já esclareceu tudo? Penso que não. O que é que tu achas que falta esclarecer? E se esta moção de confiança é claramente uma fuga a tentar não dar esses esclarecimentos? Falta perceber junto de Luís Montenegro porque é que, sendo ele avançado do Casino Solverde, foi preciso o Casino Solverde rescindir e não ele. Foi o que aconteceu. Ele hoje já não é avançado do Casino Solverde. Não, porque já agora... Mas foi o Casino Solverde é que rescindiu, não foi a Spin Viva. O que me faz mais confusão, na verdade, é porque é que tivemos que chegar às notícias que falavam sobre a sua empresa e sobre os seus clientes e a própria Solverde dizer que aquilo acontecia, para nós sabermos que o Primeiro-Ministro não podia ter nenhum comportamento que tivesse a ver direta ou indiretamente com a Solverde. Porque nós vimos, ouvimos o Primeiro-Ministro na primeira moção de censura a dizer que a Spin Viva era para tratar de um processo de reabilitação hoteleira de uma adega da família no Douro e das propriedades da família em Rabal ou em Barro. Acho que é Barro, acho que é assim. A segunda aldeia não fixei o nome. E não falou nunca do Casino Solverde. Aliás, nesse debate, se bem me lembro, quem falou do Casino Solverde foi Pedro Nuno Santos. Ele perguntou-lhe claramente se ele tinha como cliente e ele respondeu que nunca tomaria decisões em relação a empresas de amigos. Não disse sequer que tinha a avença. Não sabemos se os amigos são da Ferpinta, da Rádio Popular. Ele recusou divulgar os clientes. Mas isto é sempre o mesmo processo, recusa divulgar, passados uns dias com a pressão, depois do Expresso divulgar que um dos clientes é a Solverde e continua a pagar 4.500 euros por mês, então o filho divulga os principais clientes regulares. Depois recusa, na moção recusou, foi sempre dizendo que a empresa já não era dele, que era da mulher, mas depois acabou por passá-la para os filhos e afinal nas suas declarações de rendimentos e de interesse tinha-a colocado como fazendo parte dos seus interesses e dos seus rendimentos. Nunca nada é clarificado à primeira, é sempre a reboque de mais alguma coisa. E esta conversa do Primeiro-Ministro, que é o mais transparente de sempre, só porque entregou uma folhinha no Parlamento, na primeira moção de censura, com os rendimentos familiares dos últimos 10 anos. Luís Montenegro tem dado... aliás, é obrigatório dar Luís Montenegro tem dado informações de que não precisamos, quase que para nos desviar a atenção das informações. Achas que é aquela coisa do quando com verdade me enganas? É um bocadinho. Deixa-me só acrescentar. A Spin Viva foi criada em 2021. Em 2022, Luís Montenegro regressa à política e regressa à obrigatoriedade de apresentar declarações porque conquista a liderança do PSD e em 2024 é designado Primeiro-Ministro. A Spin Viva só aparece nas declarações de interesses, no registro de interesses do Primeiro-Ministro em 2024. Ele, antes, enquanto líder do PSD, podia ter declarado a Spin Viva, mas não declarou nos registros de interesses. Podia não declarar porque ele, sendo apenas líder do PSD, é equiparado a titular de cargo político. Tem deveres declarativos menores do que um Primeiro-Ministro, um Ministro, um deputado ou um Presidente da República. Portanto, ele objetivamente omitiu a Spin Viva enquanto pôde.
E isso viu-se até mais recentemente, quando na primeira moção de censura ele fala da empresa como sendo para gerir património familiar e a tal Quinta do Douro, etc., e não refere, e só depois a correr atrás do prejuízo, e porque a Solver disse, é que se percebe que a avença continua hoje em dia. Vamos lá ver, eu não tenho nada contra Luís Montenegro, mas eu acho que fica tão mal na fotografia dizer-se que Portugal tem um primeiro-ministro avançado por um casino. Isto, quer dizer, lamento, mas isto é horroroso, é feio, é uma coisa desprestigiante. E, portanto, acho bem que... Bom, ele na verdade não tem participado nas reuniões internacionais, não sei. Pois, não sei. A semana passada já foi a Bruxelas. À distância é que ele tem muita dificuldade. Portanto, hoje não. Suponho que o povo português, agora em maio, será chamado a dizer se isto é bem ou é mau. Mas antes de ir a essa questão, David, depois podes pegar logo nisto. Me comenta só aqui a questão do que falta esclarecer, e depois a questão é: esta campanha eleitoral vai ser uma guerra de percepções sobre se isto vai ser um plebiscito ao caráter do primeiro-ministro, mais do que 2 caminhos para a governação. Infelizmente vai, não tinha de ser assim, não devia ser assim, mas infelizmente vai, porque nos continuam a faltar respostas, e porque muitas das respostas que temos, na verdade, não foi o primeiro-ministro a dá-las. E isso abre todo um espaço de interrogação que é importante que exista no espaço público, porque os primeiros-ministros também têm de ser questionados e devem dar respostas. Vamos lá ver. O que é que falta saber? Quase tudo, na verdade. Insisto, já sabemos que o primeiro-ministro teve uma empresa, mesmo enquanto primeiro-ministro, teve uma empresa, ao caso passou para a sua mulher, estava no seu agregado, é igual, enquanto estava em funções que recebia avanças fixas. Isso não é bom. Entretanto, viemos a saber por pressão pública, apenas, e só por pressão pública, quais são essas empresas fixas. Vamos acreditar que isso está bem. Ele próprio admitiu numa moção, no primeiro debate da primeira moção de censura, que continuava a dar algum aconselhamento à família. Mas é natural que desse, porque os clientes eram dele. E, além disso, é o único que sabe do assunto, não é? Se aquilo é só proteção de dados, ele é que tem a pós-graduação, não é nem a mulher nem os filhos. Pronto, depois as duas pessoas... Repara, eu não tenho nenhum anátema que ele tenha criado a empresa durante o tempo em que não estava ligado à política. Isso não é um problema, nem sequer acho que, do meu ponto de vista, ser uma empresa de casinos ou não, é absolutamente indiferente. A empresa é legal, existe no país, tem importância económica, portanto, bom para ele, tudo excelente. Agora, chegando a primeiro-ministro, as coisas não são assim. E agora vamos só ao básico. Nós precisamos de saber, ver se eu sou suficientemente claro, nós precisamos de saber com que clientes lidou Luís Montenegro. Precisamos de saber para aferir, nós, espaço público, e portanto os cidadãos portugueses, para aferirmos das incompatibilidades possíveis vindas dali. Não o digo eu, diz o Código de Ética do próprio governo aprovado por Luís Montenegro quando chegou ao poder. Nós não sabemos quais são essas empresas e, portanto, não podemos saber se o primeiro-ministro se comportou sempre eticamente perante essas empresas quando teve que decidir, quando estava no governo, ou se vai ter pela frente potenciais incompatibilidades ou não. Isto é muito simples e está determinado por um regulamento aprovado pelo próprio governo. Mas para além disso, achas que é importante saber não são só as fixas. Que trabalho foi feito? Precisamos de saber todas as empresas com as quais ele se relacionou, e isto é muito simples, há uma listagem. Precisamos saber o que é que foi feito para essas empresas e precisamos de perceber o que é que está no raio da ação do governo que possa eventualmente ser incompatível. Mas isto é básico, eu não sou jurista, como dizem, há muitos potes sobre isto e portanto eu vou repetir, eu não sou jurista, não posso saber. Não quer saber. Não, se fere a lei do ponto de vista de exclusividade ou não, deixe isto para quem é especialista. Eu sou jornalista e sou cidadão e voto. E quero saber, quando voto, em quem estou a votar. E quero ter a capacidade de olhar para as pessoas em quem posso votar e ter a certeza de que estão a jogar limpo comigo. E é isso que Luís Montenegro parece incapaz de perceber. Enquanto ele não disser tudo, nós não sabemos se ele está a jogar limpo. Não é uma questão de fé. Nós não temos de fazer
posições de fé sobre ninguém. Sim, mas quando é estamos na o que ele política. tem pedido a toda a Mas gente isso não existe. e aos partidos. Nem sobre E que vai Luís pedir aos Montenegro, portugueses. nem sobre Pedro Nuno Santos, nem sobre André Ventura, nem sobre o candidato mais sério que vocês possam imaginar. Eu imagino que possa ser o Paulo Raimundo, porque dentro do PCP eles só são pagos pelo Comitê Central. Não existe posição de fé em políticos. Não, até porque isto cria uma situação complexa. Vamos lá ver, a Casino de Solverde precisa de uma concessão do Estado, como aliás todo o jogo legal precisa, e essa decisão está para ser tomada alguns este ano. Portanto, o governo de que Luís Montenegro é primeiro-ministro tem uma decisão para tomar sobre a concessão à Solverde daquele casino. E eu acho que a Solverde, ao responder-nos, mostrou que não quer estar enredada. Exatamente. Não, é que Além de mas que, aparentemente... Se eles ganham é porque são amigos, se eles perdem foram prejudicados porque eram amigos. Exatamente. Além de que, aparentemente, esta concessão vai ser disputada, ou seja, haverá pelo menos mais um concorrente à concessão. E depois criam-se suspeitas que às vezes podem ser completamente injustas. Claro, Aqui, sobre há a própria dias, Solverde, aliás. sobre a própria Solverde. Há dias tivemos uma notícia sobre o trajeto da linha de alta velocidade no trecho do norte, que é um trecho entre Campanhã e Oiã, que foi desviado, aparentemente desviado, esse traçado, e está tudo em desenho, isto não há obra sequer no papel, foi desviado evitando uma quinta que pertence a uma pessoa da família Violas, que é a família proprietária do Grupo Solverde. Provavelmente aquele desvio tem razões ultralegítimas. Sim, mas a interpretação agora é provavelmente feita, tem razões ultralegítimas, aquilo é uma opção natural que faz sentido, etc, etc. Mas agora, dada esta embrulhada em que o Sr. Primeiro-Ministro nos enfiou, estamos todos a suspeitar que o Grupo Solverde, como é amigo do Primeiro-Ministro, conseguiu que se desviasse a linha, não é? Sim, sendo que a quinta, afinal, não é do Grupo Solverde. É só uma pessoa da família Violas. Mas posso dar um exemplo muito factual, porque aqui obviamente isto tem impacto, e quanto mais esconder, mais vai provocar desconfianças que vão funcionar sempre contra todos os envolvidos. É factual, ou pelo menos assim o disse o Jornal Público, naquele caso não foi contestado, portanto admito que está certo, que o Grupo Solverde vai concorrer no final do ano à concessão de um outro casino que não detém, cuja concessão não detém. Da Póvoa. Exatamente. Em qualquer dos casos, isso vai ser altamente discutido. E vai ser visto à lupa pelos concorrentes. Ou seja, o atual detentor de concessão do casino da Póvoa, quando se perceber que está em concorrência com os amigos do Primeiro-Ministro, que foram clientes do Primeiro-Ministro em funções do Primeiro-Ministro, obviamente vão olhar para aquilo do ponto de vista jurídico. E isso é um problema para o Primeiro-Ministro, é um problema para a Solverde, é um problema para... E é sobretudo, reparem, se isto tudo seria diferente, por isso é que isto tem um lado muito irreversível, porque isto seria diferente se o Primeiro-Ministro à cabeça, quando tivesse entrado, tivesse aprovado o tal Código de Ética, nos tivesse explicado, tivesse feito um disclaimer, a dizer, olhem, eu sobre estas matérias, ou relacionadas com estes grupos, eu não vou poder decidir, e nesses casos eu estou fora do processo interno do Governo e não quero estar no Conselho de Ministros. Vai-se aprovar um Conselho de Ministros extraordinário, façam como entenderem, não quero. Isto já era difícil, porque isto é uma coisa muito única. Mas lá está, também é uma coisa única que um Primeiro-Ministro tenha uma empresa que sai quase imediatamente para a liderança do PSD e depois para o Governo. Agora, se o Primeiro-Ministro não diz isto em público, continua a ter a empresa no seu núcleo familiar mais próximo, nós não sabemos quem são os clientes, vimos a descobrir no meio do processo o que é que se pensa sobre isto. Eunice, lamaçal, este ensaio já de discurso eleitoral, enfim, já é uma construção da narrativa que Luís Montenegro vai apresentar. Sim, com vitimização. E não se aguenta tanto ministro a falar a toda a hora. Ainda hoje de manhã ouvi a ministra do Ambiente em 2 rádios, e não sei se não falou em mais, porque eu não tenho capacidade de ouvir todas ao mesmo tempo. Como assim não tens? Pronto, 2 ainda consigo ir ouvindo. Está todo o governo a ocupar o espaço comunicacional, não para mostrar atos da governação sequer, o que já seria também parte da propaganda, mas para repetir à exaustão a narrativa. E a narrativa do governo é: nós não somos os responsáveis pela instabilidade, é o PS.
retirem a moção de censura. Claro. É tão simples quanto isto. Mas tudo isto, estava aqui a ouvir-vos e a lembrar-me que a semana passada eu estava a moderar a Comissão Política, me esqueci de falar do Presidente. Sim, E eu hoje vamos ia te falar sobre o Presidente. quase pelo mesmo caminho. O que mostra como o Presidente se tornou irrelevante. É o escriturário que vai marcar as eleições. Mas isso não é contraditório? Porquê é que isto é contraditório com a ação dele nas outras dissoluções? Porquê é que Marcelo, porquê é que tu achas que Marcelo está tão calado? Deu espaço a Marcos Mendes para aparecer como uma solução de conciliação que nem sequer era coisa, ou seja, que basicamente era para os partidos do Centrão. Não, era para o Presidente, atenção, era para o Presidente chamar os partidos do Centrão. E que Presidente é este que não tenta chamá-los? Sim, sabemos que falou com um e com o outro. Chamar com os partidos do Centrão, para um tirar a comissão de inquérito, para outro tirar a moção de confiança. Mas a verdade é que aí, à luz, hoje existe um Chega e eles entenderam-se para não se descobrirem os podres do Primeiro-Ministro. Isso podia ser feito por fases. Isso podia ser feito por fases. Podia ser um negócio feito de maneira que não ficasse tão notório nesse ao longo sentido. destes anos a sua capacidade de intervenção. E agora é provavelmente a crise à beira de uma dissolução que mais precisaria de um presidente com capacidade de intervenção, que não é o mesmo que um presidente a falar a toda a hora. Uhum. O presidente até pode estar muito calado, mas estar a trabalhar nos bastidores. A trabalhar nos bastidores. Mas aquilo que nós vamos percebendo é que nem uma coisa nem outra. A minha percepção, eu também tenho. Também tens percepção? Tenho percepções. Então, querem saber? Partilha connosco. O que é que percepcionas? Estão curiosos com a minha percepção. A minha percepção é que o Presidente tem a noção de que Luís Montenegro não o ouve. Pronto, a relação é zero, ou praticamente zero. Okay. Até podem comunicar, mas... Normalmente meia hora depois das coisas relevantes acontecerem. Entra a 100 e sai a 200. Não, eu julgo que não há confiança. Há uma mudança, e nós já falamos sobre isso e já escrevemos sobre isso. Houve uma mudança substantiva na coabitação com a transferência do poder de António Costa para Luís Montenegro e na coabitação com o Presidente. A relação com o António Costa era outra, era uma relação de, não sei se de confiança, mas de muita conversa e de complementaridade às vezes. Neste caso não é, Luís Montenegro nunca procurou que se fosse. E portanto julgo que o Presidente não interveio porque sabe que ninguém está lá para o escutar, mas ao mesmo tempo eu também critico o professor Marcelo. Ele nunca fez nenhuma exigência pública a dizer o senhor Primeiro-Ministro tem que esclarecer isto. Sim. E, portanto, muitas vezes ele fez... Só lembrou foi que havia mecanismos dentro e fora do Parlamento para continuar a esclarecer. Exatamente. E o escrutínio faz parte da vida. Tentou fazer, dar ideias, e deu, mas também não era preciso ter-lhe dito para alguém se lembrar de uma comissão de inquérito. Eu nem sei se ele não teria a tentar dar ideias também ao Ministério Público ou uma coisa qualquer. Uhum. Sei que não foi muito vocal a dizer que isto não é de todo compatível um Primeiro-Ministro com uma avança permanente de um grupo económico que tem decisões dependentes do Governo e que, sublinho eu, pelo meu lado, acho que é protagonista de um negócio particularmente feio. Mas conhecendo Marcelo, não é coisa que ele aprovasse se tivesse Luís Montenegro no seu governo ou na sua comissão política? Ele fez inúmeros discursos, eu sobretudo acho que os do 5 de outubro, em favor ou em defesa da ética republicana, etc, etc. Eu não duvido nada. E o professor Marcelo, para ser Presidente da República, tenha perdido centenas de milhares de euros em pareceres jurídicos. Ou seja, para ser Presidente da República, para ser Primeiro-Ministro, perde-se dinheiro, pode-se perder dinheiro. Quer dizer, as únicas pessoas que não perdem dinheiro na política são para os deputados do Chega que antes de lá chegarem, como alguns dos grandes partidos também, muitos alguns dos partidos também. Miguel Arruda, etc. Muitos. Quer dizer, nunca imaginaram ter o salário que têm agora. Mas em relação a muitas pessoas na política, chegam lá já depois de uma vida, digamos que próspera do ponto de vista profissional, como advogados, como juristas, como isto, como aquilo, não é?
E, portanto, quando vão para os cargos, sabem que vão perder. Pelo menos temporariamente, às vezes, até pode ser um investimento para o futuro. Não estou a dizer que isso... António Vitorino dizia que não há melhor do que ser ministro é ser ex-ministro. Exatamente. Célebre frase. Ele lá sabe. Vamos ver se ele agora vai querer ser ex-presidente ou ex-futuro ex-presidente. Esse é todo um calendário que virou. David, esse calendário acabou. Não é? Marcelismo versus montenegrismo e esta crise. Temos o Marcelo mudou ou mudou o mundo onde ele vive hoje? Eu acho que ele está cansado. O que parece é que o presidente tem menos energia para tentar... Repara... Não achas que ele estava desconsolado? E aquela declaração dele, o homem estava com um ar de desconsolado. O homem, estamos a falar de quem? É do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República estava desconsolado. Mas ele falou tanto, com tanto pormenor. Não, se é para entrar nessas questões de saúde mental, acho que deixa-me só um pequeno parênteses. Eu acho que cansaço, como sinto que o Presidente da República mudou um bocado depois daquela história triste dele de cortar relações com o filho por causa da comissão de inquérito. Acho que isso teve produziu um abalo sério na vida do Presidente da República. E ele disfarça, mas isso ressente. Claro. E concordo com que está cansado. Não creio, porém, que ele tenha mudado a maneira como ele encara o papel que tem aqui, que é um tipo, ao contrário do que ele faz no dia a dia, com muita presença, ele nas crises, se nós formos ver uma a uma, ele nunca teve verdadeiramente um papel de influenciar. Não é que não tenha tentado uma vez ou outra, mas na verdade nunca o conseguiu. Repara, desde a história de o governo de Costa cai, não é o primeiro, não é o segundo. Cai por causa do orçamento. Foi a primeira grande crise política que ele teve para gerir. O que é que o Presidente fez? Teve semanas a tentar fazer contravapor para que o PCP ou o Bloco assumissem as despesas da casa e aprovassem. Não funcionou. Este Presidente tem, pelo modo, creio eu, como exerceu o primeiro mandato, perdeu muito a capacidade de influenciar os partidos da oposição. E hoje, pela forma como foi lidando com os partidos da oposição, tem zero capacidade de influenciar o próprio PSD. Não estou a dizer com isto que fosse possível fazer muito diferente daquilo que ele fez, porque objetivamente um presidente tentar evitar uma crise provocada por um derrubo do orçamento, um chumbo do orçamento, como aconteceu já vai para 4 anos. E foi a primeira vez que chumbou o orçamento. Seria dificílimo de um presidente conseguir dirimir aquele caso. Foi a primeira vez. Seria muito difícil ele dirimir este em particular. Muito difícil mesmo. Agora, é evidente que, não tendo ele capacidade de influenciar este PSD, ele, pelo que leio, aliás, numa prosa do João Pedro na edição de sexta-feira do Expresso, na presidência... Enquanto se faz... na presidência entende-se que percebe-se, ou se quiseres admite-se com um suspiro, que já não há sequer no presidente um conhecimento profundo do que é o PSD de hoje. E eu leio aquilo com algum pesar, não é? Não é uma coisa... o presidente já está perante uma realidade que ele já não é só não consegue influenciar, é mais do que isso, nem consegue percebê-la bem. Exatamente. O maior analista político do país já não consegue perceber bem a realidade. E portanto, chegámos aqui e era evidente, não era agora, que o presidente ia conseguir fazer mais. Agora, só este ponto, e aqui sou muito breve, aquela lenga-lenga do senhor presidente tem muito que se lhe diga, e não é só sobre fiquei muito entediado a ouvi-lo, é todo o processo que ele descreve é um processo de ele a alertar o primeiro-ministro de que as perguntas não só são legítimas, como ele tem que dar respostas. E isso conta alguma coisa, ou não? Sim, e isso ele foi dizendo ao longo deste período. Pronto, como assim? Descreve, não é? Mas ele nunca pediu um esclarecimento. Deixa-me só assim, vocalmente. Assim, discordar aqui numa parte. Sim, em relação a David Inês, houve um tempo em que o Presidente da República foi muito preventivo. Houve uma tomada de posse do governo. Era picar balões? Houve uma tomada de posse de um governo em que ele disse ao Primeiro-Ministro António Costa que se o Primeiro-Ministro António Costa deixasse o governo a meio, ele convocava eleições em vez de tentar outro governo. Essa não correu muito bem, não é? Correu, quer dizer, para o António Costa correu maravilhosamente, a não ser que consideremos que a vida em Bruxelas com esta chuva é uma chatice, não me parece que seja.
Ele foi muito preventivo a avisar em tempos que o chumbo de um orçamento implicaria eleições antecipadas. Ele não foi preventivo agora a dizer que a moção de confiança chumbada ou a moção de censura aprovada implicaria eleições, porque legalmente não implica. Mas ele agora disse, ele naquela longa Mas não foi declaração... preventivo. Não foi preventivo, não foi preventivo. não Não foi disse de modo nenhum. Tal como podia ter dito, isto é um caso que é do Primeiro-Ministro, deve haver esclarecimentos e não deve pôr em causa o Governo. Sim. Portanto, Quer dizer, há essa... várias coisas que o Presidente podia ter feito. E, Mas e optou por não fazer, e eu acho que em grande parte por sentir que já não Isso tem quer dizer margem para que fazer. não deixa de ser estranho que Marcelo, que tinha essa capacidade de antecipação e de entrada a tempo às canelas do outro jogador para ir só à bola, agora... Este caso, Pinão Viva, isto passou por cima dele. é muito explosivo no sentido da velocidade a que avança. Quer dizer, eu não peço ao Presidente que tivesse a capacidade de antecipação, porque subitamente tudo acelerou quando o Expresso noticiou que o Sol Verde ainda pagava uma avença à família do Primeiro-Ministro, ou à empresa do Primeiro-Ministro, ou ao Primeiro-Ministro. Ou a empresa da família do Ou a Primeiro-Ministro. empresa da família do Primeiro-Ministro. A empresa na casa Prontos. Tem sede na casa do Deixa-me só Primeiro-Ministro. fazer um pequeno parênteses, porque eu há dias estava a ouvir o Hugo Soares numa das suas 13.400 intervenções televisivas dos últimos tempos, e ele a falar na empresa do Primeiro-Ministro. Ipsis verbis, a empresa do Primeiro-Ministro. E, portanto, não peço ao Primeiro-Ministro, se nem o seu melhor amigo consegue distinguir uma coisa da outra, imagina nós. E os eleitores? Olha, e os eleitores? É exatamente isso, Eunice. São muito imprevisíveis. Há aqui os eleitores. uma coisa que agora há pessoas do PS a usar este argumento, mas o José Pacheco Pereira usou este argumento no princípio da incerteza, nunca sempre bem. Esse programa que já teve vários Tenho nomes. sempre alguma incerteza quanto ao nome do princípio do programa, que é uma trumpização destas eleições no sentido da legitimação pelo voto do povo. É isso que o Luís Montenegro vai procurar. Eu sei que seja. Só que o PS, a não ser que Pedro Nuno Santos caia, no caso de perder, caia a seguir e não faça a comissão de inquérito, se ele ganhar, a seguir vai ter que beber o veneno até ao fim da mesma. Sim, é o que o PS tem dito. Com as notícias todas que vão ser publicadas até lá. Eu espero que isto não se torne esse processo de legitimação por meio do voto e, portanto, o caso acabe por não ter os esclarecimentos que devia ter. Deixa-me só dizer uma coisa. O Paulo Balé tem uma frase que eu achei muito curiosa no artigo que o David já citou, que é não é por se congelar, qualquer coisa assim, que a fruta não é por se congelar a fruta podre que a seguir ela parece sã. Pois não. Não vale a pena congelar fruta podre e, portanto, eu acho que era muito bom para a democracia, para a política, que houvesse um esclarecimento de tudo o que diz respeito às várias ligações do Primeiro-Ministro, e concordo que não pode ser uma vitória eleitoral a apagar tudo o que temos estado aqui a discutir. E, portanto, nesse sentido, acho que o PS insistir numa comissão de inquérito mesmo depois de eleições é completamente coerente com aquilo que Pedro Nuno Santos disse quando apresentou a comissão de inquérito, que é a prioridade do PS é esclarecer, isto não pode passar em vão e, portanto, primeiro uma comissão de inquérito e depois então não colocamos de parte uma moção de censura consoante o que der a comissão de inquérito. Não vai ser assim, vai ser primeiro a moção de confiança e, portanto, tudo indica que vamos para eleições, mas as eleições, por um lado, não devem apagar, tornar sã aquilo que não é são, mas também podem ser uma oportunidade para discutir as formas de escrutínio e o modelo que temos, e esta segunda-feira o Procurador-Geral da República veio fazer uma sugestão
que é Muito a interessante, entidade muito para a interessante. transparência juntar-se, integrar-se num mecanismo anticorrupção, sendo que tanto uma coisa como outra foram criadas ainda com governos PS, demoraram muito tempo a estar em funcionamento e ainda não estão sequer a funcionar em pleno, mas se calhar vale a pena pensar em outras formas de modelo, em outros modelos de escrutínio e de fiscalização, porque pelos vistos aqueles que temos ou não funcionam ou não dão respostas atempadas, porque tudo isto também poderia ser esclarecido por uma entidade da transparência que tivesse capacidade para verificar de facto a informação que recebe, ter prioridades, ver uma coisa tão básica como ver primeiro a declaração do Primeiro-Ministro Reagir às notícias já agora. e não por ordem de entrada das declarações, e dar resposta, seja aos meios de comunicação social, seja aos partidos que fazem perguntas. Tudo isso ajudaria à transparência. Eu acho que seria bom que os partidos também discutissem isto, porque a imagem com que ficamos sempre, e ainda esta semana no Expresso também tínhamos um texto da Cláudia Monarca que explicava isso, que punha especialistas anticorrupção a falar sobre os mecanismos que temos, e aquilo que tem vindo a ser feito é supostamente criam-se mais mecanismos e mais fiscalização, mas acaba por ser uma ilusão. Sim. Só para dizer que, última consideração, eu tinha 7 anos e vivi em Angola e lembro-me bem, em 1973, como o Nixon ganhou as eleições no meio do Watergate. No meio. Já a escândalo tinha começado. Portanto, nada impede que eleitoralmente Luís Montenegro consiga sobreviver e ganhar as eleições. Seja como for, isso não inviabiliza uma certeza que eu tenho, é que esta história, este caso, não vai acabar com as eleições. Ou seja, vai continuar, porque eu acho que ainda há muito para se saber sobre... Não vai acabar com as eleições, o caso. Não, as eleições. as eleições não vão acabar Claro, com o caso. sim, E, sim, portanto, sobre os cruzamentos entre a política e os negócios do Primeiro-Ministro, que é isso estruturalmente que está em causa, da forma como a vida deles, as coisas se cruzam, não é? Ainda vamos ter muito que saber. E eu acho que com comissão de inquérito ou sem comissão de inquérito, mesmo que haja eleições, essa história vão continuar. David, para fechar. Espero que continuem. E sim, eu concordo. Eu creio que ouvi o argumento de trampização antes do Pacheco Pereira no Pedro Adão e Silva na SIC Notícias. Do ponto de vista teórico, há muita razão nesse argumento e é uma boa causa de preocupação. Era importante que, independentemente da maneira como a campanha se vai fazer, e sabemos que vai ser muito personalizada, que os partidos que disseram ou que se comprometeram a fazer o escrutínio de Luís Montenegro o levassem até ao fim, independentemente do resultado das eleições. Essa é uma maneira de quem é responsável e quem tem a representação do povo provar ou demonstrar que esse seu papel não acaba com um voto num dado dia. Muito bem, e agora vamos ao que não nos sai da cabeça, para além disto. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. João Pedro, que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça ainda o filme Ainda Estou Aqui. Quer dizer, o filme em si mesmo não sai porque nunca entrou, porque eu não o fui ver. Mas gosto muito da história do Walter Salles, o realizador. E acho que é uma história que foi pouco contada. E é uma história sobre como o grande dinheiro pode haver redenção através do dinheiro. No fundo é isso. O Walter Salles é de uma família, é o 11º homem mais rico do Brasil, o realizador do Ainda Estou Aqui. Tem uns irmãos à frente. Isso no Brasil é muito dinheiro. É muito dinheiro. É o terceiro realizador de cinema mais rico do mundo, depois de George Spielberg e George Lucas. Steven Spielberg e George Lucas. O terceiro realizador mais rico do mundo.
E é rico porque herdou uma fortuna incrível de uma família chamada Moreira Salles. A família Moreira Salles são os donos, entre outras coisas, do Itaú. Portanto, uma das famílias mais ricas do regime. São banqueiros, são mineiros, são agronegócio. Por acaso nós aqui não tivemos nenhum cineasta do BES, mas o BES dava um belo guião. Desculpem a piada. Dava. Não foi uma... Dava. E a família Moreira Salles, como sendo uma família do grande capital brasileiro, e há muitos anos que é assim, teve uma relação complicada com a ditadura militar no Brasil. Que não foi exatamente uma relação de demarcação em relação à ditadura militar. Ou seja, podiam ter feito mais um bocadinho contra a ditadura e não fizeram. Neste filme também se está a redimir disso. E portanto, tal como sempre o grande capital, quando chega às ditaduras, tenta acomodar-se e não é propriamente um fator de democratização dos regimes ou de luta contra as ditaduras, também assim foi com a família Moreira Salles e com o patriarca da família, que aliás até foi embaixador, ministro das Finanças, etc. O que eu acho interessante é que agora o herdeiro, um dos herdeiros, faça um filme contra a ditadura militar e nessa medida representa a redenção através do dinheiro e portanto, saúde. Sim, que o pai basicamente teve a atitude de eu quero deixar aos meus filhos a oportunidade de serem e fazerem o que quiserem. Olha que bom. Eunice, e tu? O que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça o Dia da Mulher. Porque as mulheres ainda não têm todas a oportunidade de serem e fazerem o que quiserem. E porque estive a acompanhar uma sessão parlamentar, que devia ser uma sessão solene, mas que foi uma sessão quase clandestina, com uma solenidade menor, como lhe chamou Joana Mortágua, que decorreu na sexta-feira e se destinou a assinalar a lei que deu direito de voto universal às mulheres portuguesas antes da eleição para a Constituinte. Portanto, quando pela primeira vez as mulheres portuguesas tiveram por inteiro direito de voto. E foi uma ação muito interessante, porque falaram sobretudo deputadas, só o CDS é que não escolheu uma deputada, porque não tem nenhuma deputada para falar. E uma das intervenções que eu achei mais interessante foi de Teresa Moraes, deputada do PSD e vice-presidente do Parlamento, que lamentou que estejamos praticamente como estávamos em 2002, quando ela foi a única mulher numa delegação parlamentar à NATO e foi confundida como esposa de um deputado. Porque depois, a terminar a sessão, quem encerrou foi José Pedro Guiá Branco, que fez aquele discurso do ainda bem que chegámos aqui, qualquer dia este dia não é preciso, mas o mundo mostra-nos, e as intervenções daquelas mulheres, mesmo num país como o nosso, mostraram que este dia continua a fazer sentido, porque continua a não haver igualdade de oportunidades, continua a haver muitos problemas por resolver para que as mulheres possam de facto serem e fazerem aquilo que querem, e portanto não me sai da cabeça, porque de facto foi uma sessão menor, porque não houve empenho suficiente do Parlamento, e neste caso só pode ser responsabilizado o Presidente do Parlamento numa sessão que poderia ter tido outro impacto, e porque foi uma sessão que mostrou como homens e mulheres ainda olham de forma tão diferente para a igualdade de direitos. Muito bem. David. Entre várias coisas que não me saem da cabeça, incluo, se me permitires a exceção à regra, o que se está a passar na Roménia. Há um candidato pró-Rússia que foi colocado fora das próximas eleições presidenciais depois de ter sido anulada a sua participação na tentativa anterior de realizar essas eleições. Há uma decisão importante do Tribunal Constitucional, pelo menos amanhã, e isto é alguma coisa nunca antes vista em território da União Europeia. Não me sai da cabeça a lista imensa de palavras que foi colocada de fora, ou que estão a ser proibidas, ou que está a ser dito aos organismos norte-americanos oficiais
federais que têm de omitir palavras como sejam racial diversity, racial identity, racism, sexual preferences, inequities, injustice. Todas estas palavras estão a ser proibidas, riscadas dos sites oficiais dos organismos norte-americanos, e isto é mesmo censura. E também, se me permites, não me sai mesmo da cabeça o descaramento de um líder parlamentar de um partido que vai para uma televisão dizer ou comparar a empresa do atual primeiro-ministro com o que Francisco Pinto Balsemão fez com o Grupo Empresa e com o que, ainda mais, Mário Soares fez com o Colégio Moderno, que já vinha da sua família. O que fez o pai de Mário Soares e Maria Barroso. É absolutamente esclarecedor sobre com que tipo de pessoas é que estamos a falar. O desespero, sim. E a ti, Vítor, o que é que não te sai da cabeça? Olha, a mim não me sai da cabeça que o meu capítulo trumpiano, a minha obsessão diária e matinal de ler as notícias todas que se estão a passar, tudo o que se está a passar nos Estados Unidos, que é possível acompanhar. E neste caso é uma coisa gravíssima, que é a retirada de apoio militar e de informações à Ucrânia, que é uma decisão cruel, uma decisão trágica e predatória, ao estilo mafioso já houve várias pessoas a classificar aquela reunião. Aliás, a Teresa de Sousa tem um artigo interessante sobre isso no Público, aquela reunião com o Zelensky na Sala Branca como o padrinho a receber aqueles que lhe devem prestar vassalagem ou tributo. E para além desta tragédia, uma tragédia direta para a Ucrânia e para o povo ucraniano, com a mudança dos Estados Unidos para o lado da Rússia, que era uma coisa impensável há muito pouco tempo e que nós não queríamos acreditar que se viesse a concretizar desta maneira. Para além dessa tragédia, isto é um sinal para os líderes europeus que não podem depender, não é da proteção americana em termos de defesa, não podem depender sequer do material americano. E a Europa comprou 1/3 do seu material militar aos Estados Unidos nos últimos anos, e a dependência da cadeia logística é total. E, portanto, se houver aqui algum problema e os americanos quiserem boicotar qualquer ação militar europeia que não esteja alinhada com os seus interesses, só para dar uma ideia, por exemplo, os aviãozinhos ficam todos no chão ao fim de 15 dias. E, portanto, a Europa tem aqui um problema adicional para além da fronteira da Ucrânia e de haver um risco total de capitulação da Ucrânia e de vitória da Rússia. A Europa tem um problema, pode querer gastar imenso dinheiro em defesa, mas os sistemas mais avançados são americanos e nem tem capacidade de produção nem tecnologia para rapidamente equilibrar a balança, e não pode arriscar ficar dependente de um país que é totalmente imprevisível neste momento e nos próximos anos. Adeus, Political Junkies. Hoje ficamos por aqui, mas devemos regressar muito em breve para as novas desta crise. A sonoplastia que faz parecer tão boas as nossas vozes é da Salomé Rita. Obrigado, Salomé. A ilustração lamacenta é do Carlos Paes, com a ajuda de inteligência artificial. E agora ficamos com esta lama deliciosa, lama da boa, lama de Maria Bethânia. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama vive na lama também. Estou morta, para mim morreste também. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.